avisou. Então, quinta-feira, primeira aula, apresentação do trabalho sobre 7 de setembro, porque na segunda-feira será o feriado de 7 de setembro. Então, a gente vai estudar sobre esse feriado antes, a gente vai conversar sobre ele antes, tá bom? Esse feriado, ele não foi antecipado, conversei ontem com a coordenadora. Realmente não haverá aula nessa segunda-feira, dia 7. Obrigado, dona Paula, obrigado. Tá bom? Obrigado, Juliana. E aí, o que acontece? Então, a gente conversa sobre, apresenta esse trabalho, conversa sobre essa data e tal. Gente, o trabalho, para que dia que é mesmo? Nossa, eu esqueci. Que dia que é? Quinta-feira. Quinta-feira, dia 3. Para o dia 3. O que é para fazer mesmo? É para falar tudo sobre o que encontrar sobre o 7 de setembro. Independência do Brasil, certo? É, independência do Brasil. Oi. Imagina, a gente não teve aula segunda-feira, aí a gente vai ter que ter aula no sábado, só porque a gente perdeu um dia de aula. Isabel! Ideia! Nossa, gente! Você me deu. Dá pra Isabelle, pro. Ela me dá só pra ela, não é ela que só pra ela hoje sábado. Eu não tinha pensado nisso. Referência a todos. Eu vou passar essa ideia para a coordenadora. Passa pra ela. Ela não tá querendo, passa pra ela. Eu vou dar essa ideia para a coordenação, gente. Então vamos lá. Quem vai ser o leitor da 79? Eu? Posso eu? Posso ler eu, Cauã? Ô, Pro, e a lição de casa? É verdade. Vamos corrigir a lição de casa, página... Ô, Pro, posso ler a 79? Pode. Eu posso ler qual? Ô, Pro, não vou ler matemática, porque você já sabe o que acontece, né? Que meus amiguinhos são... Né, Pro? É. Os amiguinhos, São né? os anjos. Né, Cauã? O quê? Né, Giovana Pereira? É. Número. Como se lê esse número? Com a boca, né? O professor aí, eu gostava disso. Quando o Cauã perguntar como é que vai as coisas, como é que anda as coisas? Eu, com a perna. Gente, essa aqui é a 77. Dá uma olhadinha aí se vocês fizeram certo. Ô, professora, você viu quem morreu? Quem? O negócio lá do Pantera Pantera Negra. Negra. Ai, gente, ontem eu até tentei assistir ao filme, mas eu não consegui. Fiquei com sono. Eu assisti. Ele morreu de câncer no colo. Tadinho, ele era tão Novinho. Ai. Aí ele foi visitar duas crianças com o mesmo câncer que ele, ninguém sabia, né? Aí eles falaram que gostavam muito dele e as crianças já sabiam que ia morrer. Aí eles falaram, antes de eu morrer, eu quero assistir o seu filme. Nossa. Ô, Pro, Oi. ele é novo. Ele é 2 anos mais novo que meu pai. É novo. Quantos anos? Que página é essa? 77. Pro, posso falar duas coisas? Pode. Livro. É o livro 7, gente. A senhora sabia que o Pantera Negra ele foi muito forte? Sabe por quê? Ele aguentou muito? Porque ele fez o filme Vingadores, essas coisas, Guerra Infinita, mesmo com câncer. E a outra coisa é que o LeBron James, jogador, depois do hino do estádio, o símbolo do Wakanda. Anda pra sempre. Ô, professora, o Pietro disse, ele fez os filmes com câncer, eu ia falar, uai, Pietro, tem como deixar o câncer de lado? É, verdade. Pronto, gente, foca aqui. Ô, Pro, Pode passar, pode descer a página.
Muito ruim, né, Pro? Essa doença é terrível. Ô, Pro, sabe o que mata mais rápido que câncer? Não tira a quarentena. Diabetes. Ah, é? Uhum. Ô, Pro, Hum, tem um monte de gente morrendo, né? tem. Antes Corona. Antes era aquele Alô? homem. Pelo amor de Deus. Gente, Ué, a gente tá passando por uma crise. Cauã, depois eu falo pra você, depois eu te explico. gente, posso descer? Ode. Cauã. Ô, professora, Hum. eu ia te falar Ah, aquela já hora. entendi. Não, porque você não queria que ele deixasse Ele falar. é burro. Nossa, ele sabe. Ai, não. A gente fica Cauã. Mas não Cauã. precisava. Entendeu? Uai. A pessoa já... Ah, lembrei. Bota o pi, professora, quando você for editar. Por quê? Professora, tá mais esquisito. Quando as pessoas tá falando um negócio lá, coronavírus, bota pi na edição. Hum. O YouTube não deixa? Por quê? Eu acho. Eu não sei, não. Tô lá Porque como- assistindo, porque- aí fala corona, pi. Nas outras plataformas é por causa que ele proibiu. Porque tá todo mundo falando corona. E o YouTube não aguenta mais, todo mundo fala de corona e coisa. Então ele proibiu. Ah, Ô, Pro, a tela tá Porque, preta, tipo, com um tá... monte de risquinho. Tá no... Tipo, calma aí, tem gente. várias Só um plataformas. minutinho que ela volta. Vocês conversaram sobre o que vocês ontem na palestra que a Isabela organizou? A gente não fez nada, a gente ficou brincando. Fazer. A Isabela Brincando do quê? compartilhou a tela. Quem mandou aparecer? Uai, pra que aparecer? Tem mais o que fazer, né? Trabalho, a professora mandou. Oh, E até a que hora gente não vocês A ficaram? gente também falou sobre trabalho, tá, Cauã? Quando terminou a aula, a gente já começou e a gente tava falando do trabalho. Então, Ô, Pro. brincando? Meu Deus do céu, mas como é burro. A gente, Olha quando quem terminou fala. a aula, a gente começou. Criança sem elogio. Não, Pro, eu tô explicando pra ele, ele ficou brincando? Brincando? A gente, quando terminou a aula, a gente foi pra outro negócio, né? Aí a gente começou a falar, gente, vamos fazer o trabalho junto? Aí eu falei, ué, não pode fazer o trabalho junto, porque se todo mundo escolher o mesmo livro, o professor vai ficar tipo, hã? Como assim? Como assim? Houve um equívoco aqui, Pois é. né? Gente, todo mundo acertou? Dá uma olhada aí. Eu tô fazendo aqui, eu quero que todo mundo preste atenção. Eu tive um probleminha com o PowerPoint. Ô, Mas- Pro, Foi. o que significa power? Ó, gente, dá uma olhadinha, vê se tá tudo certo, se vocês não fizeram nada errado. Porque vocês adoram ficar falando. Aí na hora que eu mando fazer a conta aqui na aula, eu não entendi, sendo que tá fazendo há 500 anos a mesma conta. Ô, Pro, e você explicando, falando isso aí que você falou, eu não entendi. E a Isabelle lá, Não, girando peraí, na que eu cadeira, vou escutar, fazendo o deb. internet tá meio ruim, eu vou entrar e sair da aula rapidinho, tá? Tá. Ô, Pro, eu vou fazer o trabalho como se chama? Da independência Do começar Brasil. hoje. Tá. Ô, Pro, você acha mesmo que foi antecipado? Eu não sei, mas Gustavo, eu... não foi. Não foi antecipado. Não foi, não porque foi.
Vai Minha ser filha normal. ontem pra mim. É porque é um feriado do governo também, né, Pro? Sim, vai ser normal. É por isso que eles não anteciparam. Eu tava estranhando também antecipar Sorte esse de feriado. vocês. Gente, eu vou ver como. Vou até pesquisar na internet se eu consigo arrumar aí meu programa, aquele que eu passo para vocês as respostas, que fica bem mais bonitinho. E aí depois a gente passa melhor, mas não teve jeito. Tá travando, tá dando erro, não abre, trava a tela. Então, para não atrapalhar a aula, melhor deixar ele quieto, tá? Aquele que é digitalizado, Pro? Isso. Então, olha só. Porque aquele eu faço toda a montagem, entendeu? Eu uso PowerPoint, daí depois eu passo no Word, depois eu passo para lá, aí depois eu ponho aquele efeito que vai aparecer nas respostas. Dá um trabalhão, mas eu acho que fica legal. Só que ele tá travando. Então aqui eu vou fazendo com esse lápis aqui que eu detesto, mas pelo menos vocês conseguem acompanhar. Pode falar, Gustavo? Ô, Pro, posso falar uma coisa pra Cauã e pra Inoan? Uhum. Vocês receberam a garrafinha do circo? Sim, Coisas? sim. Eles falaram que tem Posso que descer pra ter C? essa garrafinha. Eu não Ô, Pro, recebi. Você não é do Você circo? nem é do circo? Tá, verdade. Gente, Ô, pode Pro. descer pra C? Pode, pra mim pode. Ô, Pro, Ô, Gustavo, eles você deram já uma fez? garrafinha? É da atividade, né? Essa garrafinha, né? Não, eu não sei. Eu Eles tô deram essa confusa aqui. garrafinha, Pro, pra cada um ter uma quando voltar. Pra cada um ter legal. uma pra não ficar bebendo. É legal. Mas eu vou ser do circo, minha mãe falou. Minha filha, Vai deixa eu terminar ser. de falar. Não é. Deixa eu terminar de falar. Ô, professora, que página é? Só que isso? Essa Deixa eu página falar. é a É 77. 77. Mas falqueta, eu já te falei 4 vezes, meu amor. Esse Fala falqueto, aí. ele não Fala aí. presta atenção, Professora, ele confunde a mãe dele. Eu vou te falar, viu? Ele Fala entrega aí, pra Gu. Deus. Ó, Ah, mãe, espera. continua falando, Gu. Eita. Eles deram pra não beber no bebedouro, assim. Sabe? Que Pro? dia vai voltar ao Vai. circo? Ô, professor, Oi. Só Deus sabe. Nossa, como assim? Ai, nossa, eu vi uma pancada no celular. Ó, gente, agora eu vou fazer a C aqui com vocês. Dá uma Aqui, ó. olhadinha aí se Assim, deu assim. certo. ô, prof, Oi. que página é? 77. Meu Pois pai é. eterno. A professora Pro, falou desenha. Eu já tô no Desenha. final da 1.200 página. vezes. É zoeira. Oh, Então por que perguntou, meu filho? Porque ele gosta de fazer gracinha, o Pimentinha. A professora, tipo assim, você vai ver a gracinha no seu boletim. Só pra falar, não me dá 10, tá? Não me dá 10. Pronto, gente. Tá aí. Dá uma olhadinha pra ver se deu certo. Pro, não dá 10 pra gente não ir todo no sexto ano. Aí, no Aí o sexto ano, sexto ano tá lá. a professora cobrar um 10. Não, Assim, eu quero que vai seja ter o um contrário. Eu quero que vocês entrem em Pro. contato comigo no sexto ano para falar, Pro, a gente tá tirando 10. Aí sim. Tá bom? Ô, professora, só pra falar, então, se a gente tirar uma nota razoável, a professora vai exigir da gente, né? Não, vocês serão Então não dá exigidos. nota pra gente, não dá nota pra gente. Não, vou dar Meu, uma nota droga. média, né, gente? Até Similar. porque gente, a eu não... professora também não vai dar um 10, porque o aluno é o perfeitinho, que a professora adora, que não sei o quê. Vai dar um 10 por causa da nota, por causa da lição, né, Pro? Então, foi o que eu falei para vocês. Vocês estão aí com o auxílio do Google 24 horas, dos pais 24 horas. Não é uma nota só sua. 78, tá? Ô, prof, não, imagina alguém da nossa sala falar assim, ô, prof, vê se tá certo isso aqui. Aí a senhora vê, não, tá tudo errado. Aí a pessoa se dedura. Nossa, então o Google tá muito errado, prof. Dependendo do site que a pessoa copiou, se quem colocou lá no site fez errado, vai estar errado. Ô, professora, eu fiz
umas 3 vezes o trabalho da independência do Brasil, porque eu toda a matéria tava explicando umas coisas nada a ver. Eu tava falando sobre independência do Brasil, por exemplo, tá aparecendo, gosto de pizza. Calma, mas você fez no mínimo 30 linhas, que a professora falou, no mínimo 30 linhas. Sim. Então, tu gastou a madrugada inteira. Hã? Então, ele gastou a madrugada inteira, pro. Não, porque quando a aula já acabou, eu fiquei aqui copiando até umas 9 horas. Pronto, gente, dá uma olhada. Aqui é a letra D no 7. Pronto. Ai, que alergia. Saudade da escola. É, né? Vocês reclamavam tanto Mas de... Ô, Pro, mas se a gente tivesse na escola, ia Se a ser gente pior, voltar né, pra Pro? escola, a gente vai ter que fazer as provas, Cauê. Você quem sabe? É, Pro. Você viu que quando a gente Oxi, voltar a pra gente vai escola, tirar todos 10. os alunos vai ter que fazer uma prova? Uhum. Ô, Pro, Ai, professor, tô com O que medo. você aprendeu na quarentena? Eu aprendi na quarentena que, tipo, é bem ruim estudar online. Pro, coloca de novo, por favor, eu não acabei. Mas Ô, será professora. possível? Dá Ctrl V. aí o Cauã, todo mundo é assim, na quarentena, ai que saudade da escola. Na escola, ai meu Deus, volta logo essa quarentena. Ai, não vejo a hora das férias. O que Que você férias? aprendeu na quarentena? A gente já tá de férias, Pro, faz tempo. Não, eu tô falando que quando passar a pandemia, que vocês voltarem pra escola, aí vocês vão falar, não vejo a hora de chegar às férias. Quero ir pra praia, tô Ô, Pro, suave. mas o pior é que quando a gente voltar pra escola, a gente tinha que ser agradecido, porque ficar 5 meses em casa, ficar 3 horinhas só olhando pro celular, é pouca coisa, né, Pro? Não é a mesma coisa do que você acordar 6 horas da manhã, ir pro chuveiro, tomar café, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, ir pro circo, voltar, aí fazer Você não escola. toma Aí... banho não, Gustavo, de quarentena? Tomo, uai. Ué, você não tá falando, ai, quando eu tô voltar à falando. escola. Leva tudo ao pé da letra, professora. O Eu não Gustavo sei. tá ali falando, Pro. Ai, quando eu voltar à escola, eu tô com saudade. Ai, a gente vai tomar banho. Aí eu, o quê? Você não toma banho de quarentena? Eu não tô falando de saudade, meu filho. Eu tô falando que a gente tem que ser agradecido. Porque ficar 3 horinhas olhando pro celular não é nada. Do que a gente acordar, Tem que fazer ficar um lá monte na de escola, coisa, Cauã. ficar um Ô, professora, fazendo lá. a minha rotina é assim, ó. Quando não tinha pandemia, acordar às 6 horas da manhã, me trocar, tomar banho, tomar café. Aí ir pro circo. Acabou o circo. Você se troca aí eu antes de espero tomar meu banho, Cauã? Sim, esqueça. Tô zoando. Então, aí eu espero meu tio, deixar o meu... Gente, não, É? E você não faz o trabalho, não, Isabelle? eu vou fazer Deixa. hoje. Pronto. Crianças, não se elogiem. Né, Pro? É. Nossa, Pro, essa pizza tá com picles. Vamos lá. Quem vai ler essa página? Eu me retiro. Eu me embolo todo lendo matemática, Pro. Vai, Pode Cauã. começar, Pro? Pode. Situações, problema envolvendo a divisão de fração. Certas situações práticas de nosso cotidiano podem ser associadas à ideia de diversão envolvendo frações. Como já mostramos nas atividades anteriores, acompanhe esta situação. Fábio quer comemorar seu aniversário em uma pizzaria. Pretende comprar 5 pizzas, cada qual dividida em 8 pedaços. Para descobrir quantos pedaços haverá ao todo, verificando se será suficiente, podemos pensar de modo diferente. Siga modo 1. Como 5 pizzas,
cada qual divida em 8 pedaços, basta multiplicar 5 por 8. 5 vezes 8 igual a 40. São, portanto, 40 pedaços. Modo 2. Cada pedaço correspondente a 1/8 de pizza. Logo, podemos dividir 5 total de pizzas pela fração de pizza que representa... Nossa, quanta pizza, hein? Pizza que resolva cada pedaço, descobrindo assim quantos oitavos teremos nas 5. 5 dividido por 1, nananana. São, portanto, 40 pedaços. No esquema, temos as 5 pizzas divididas em 8 pedaços, cada uma totalizando 40 pedaços. Ô, professora, toda pizza, tudo pizza. Ah, pizza tem que ter 5 pizzas, que é mais 3 pizzas, que pizza. Então, aqui já vem exercício, gente. Ó, na padaria em que a Marina trabalha, os bolos são vendidos em fatias. Tudo bem que aqui tá parecendo mais um pedaço de queijo, né? Quer dizer, é um bolo. Ao longo de uma manhã, metade de um bolo de chocolate foi vendido. Tudo bem que não tá cara de bolo de chocolate, mas beleza. Usando uma divisão, indique a fração do bolo que representará cada pedaço do bolo inteiro, caso a metade que sobrou seja repartida em... Tá pedindo 2 pedaços. Então, a continha que a gente tem que fazer, a gente tem que usar o nosso raciocínio lógico e as continhas que a gente já aprendeu, tá bom? Então, se a gente tem metade, a nossa fração de metade a gente já aprendeu que é essa aqui. Certo? Aí a gente volta para a pergunta, ó. Na padaria em que Marina trabalha, os bolos são vendidos em fatias. Ao longo de uma manhã, metade de um bolo de chocolate foi vendido. Já temos a metade aqui na fração. Usando uma divisão, indique a fração do bolo que representará cada pedaço do bolo inteiro, caso a metade que sobrou seja repartida em 2 pedaços. Então, repartido em 2 é dividido, né, gente? Dividido em 2. E o que a gente já aprendeu? Quando a gente tem uma fração e a gente tem um número sozinho, a gente tem que transformar o número sozinho em fração também, para a gente conseguir continuar a nossa conta. Senão a gente não dá conta de terminar essa conta aí que não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que a gente faz? A gente repete o número da frente, a gente já aprendeu sobre isso. A gente faz a inversão da operação básica, que a gente já aprendeu que qual que é a inversão da divisão? A multiplicação. Quando que eu aprendi isso? Quando eu expliquei lá na sala de aula, quando a gente estava fazendo continha de divisão, eu falei, gente, a gente faz a prova real ou a conta inversa, multiplicação para saber se a divisão está correta. Ou na continha de multiplicação, eu faço a divisão para saber se a minha multiplicação está correta. Lá eu já tinha explicado para vocês, porque quando começou o ano, tinha aluno que ainda tinha um pouco de dificuldade, que vocês aprenderam umas contas um pouco, assim, diferentes, um pouco, assim, diversificadas, né? Fala, Gu. A prova real é multiplicar, tipo, fazer a divisão com chave. Aí multiplicar o número de baixo da chave com o número de dentro da chave, tem que dar o divisor, né? Aqui. Por exemplo, assim, lá de cima. Vamos fazer assim para a gente relembrar. Ó, 10 dividido por 2. Quanto que dá? 5. 2 vezes 5, 10. Aí a gente faz 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Ah, eu quero saber se essa minha conta aqui está correta. Aí eu vou fazer a minha continha inversa ou prova real, que é a mesma coisa. O que eu vou fazer?
2 vezes 5 ou 5 vezes 2, tanto faz, que é isso aqui, ó. Tem que dar esse resultado aqui. Então, 2 vezes 5, 10. Tá vendo? Tá certinha. Então, é o inverso. Aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma multiplicação. É a mesma coisa aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma divisão, a minha conta inversa será uma multiplicação. Tanto a multiplicação que eu já tinha explicado na nossa sala de aula também, pode ser representado por um pontinho, como pode ser representada por um xizinho. É a mesma coisa. Vocês se lembram, né? Pode falar, Cauã. Levantou a mãozinha. Nada não, pro esquece. Tá, esqueci. Aí, a gente vem para cá. Lembram-se que quando eu tenho um número sozinho, eu vou pôr o 1 em cima e o 2 embaixo. Gente, não é um 2 mágico, é esse número aqui. Poderia ser um 5, poderia ser um 6, poderia ser um 7. Eu tenho que fazer ele uma fração para eu poder seguir com a minha conta. Certo? E aí, lembram-se que eu tenho que fazer a multiplicação aqui para continuar a conta. Professora, como que eu vou fazer essa multiplicação? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E aí, acabou a minha conta. Há alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir os microfones. Não é para falar sobre outro assunto, gente. É para falar sobre a conta. Quem tem dúvida? Pro, Oi. então em cima só vai o primeiro número? Como assim? Porque aqui todos têm 1. Em cima só vai 1? Então, é assim, ó. Aqui, vou pegar aqui uma outra cor. Esse aqui, por que eu coloquei 1 em cima e o 2 embaixo? Porque é metade, tá vendo? Não é um bolo inteiro. Então, essa fração representa a metade do bolo. Então, não tenho como colocar uma outra fração. Essa fração, ela não está aqui no texto, mas ela está na imagem. Então, a metade do bolo, ela é representada em fração assim, certo? Dividido, porque é o que está falando aqui no texto, por 2 pedaços. Olha os 2 pedaços aqui. Aí, o que eu faço? Coloco o sinalzinho de igual. Repito a primeira operação. Aqui, repetir aqui. Faço a inversão do sinal, que era divisão, virou multiplicação. E esse número 2, lembra que a gente aprendeu que quando tem um número sozinho, que é esse 2 aqui, que ele está sozinho aqui, eu tenho que pôr obrigatoriamente o número 1 em cima. Então, vamos supor que tivesse pedido 7 pedaços. Aqui embaixo seria o 7 e em cima seria o 1. Sempre quando for um número sozinho, o 1 é em cima, a gente aprendeu isso lá no livro 2. O 1 é em cima e o número que está pedindo é embaixo, porque a gente tem que transformar esse número sozinho em fração para a gente continuar a nossa conta com fração. Aí a gente faz esse vezes esse, virou 1. Por isso que continua o número 1 aqui. Esse é 1, esse 1 está aqui, ó. Esse é esse. E este aqui foi aqui para baixo. Como ele era sozinho, obrigatoriamente lá em uma explicação que a gente teve, quando a gente tem um número sozinho, tem que obrigatoriamente pôr um 1 em cima. A gente colocou o 1 em cima. E aí, 1 vezes 1 é 1 mesmo, e 2 vezes 2 é 4. Entenderam? Por isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer, para não errar e lembrar das regras. Porque matemática, gente, é uma coisa lógica. Tem uma regra. Se você seguir a regra, não tem como errar. Não adianta inventar, sabe? Por exemplo, aqui. Se você não coloca o número 1 em cima, como está na regra, como que você vai fazer a divisão do número 2 sozinho e dividir uma fração?
Você inventar uma nova regra. Entenderam? Então, se a gente faz de um número sozinho uma fração, a gente consegue continuar a nossa conta fracionária normal, tá bom? E o número 3 o 3 pedaços é a mesma coisa, né, Pro? Com 3, com 4, com 7, quantos pedaços quiser, é a mesma fórmula que vai ser feita, tá bom? Vocês vão fazer o mesmo raciocínio na B e na C, tá bom? Pode fazer. Até que página, Pro? Pode fazer essa 80 e pode fazer a 81. 80 e 81. Tá bom. Ô, Pro, posso te perguntar uma coisa? Pode. E como que sabe que tem um número do lado? Como assim? É porque você põe o número do lado aqui no primeiro. Como que sabe que tem? É em todos que tem? Ah, sim, entendi. Então, por exemplo, no número... Na B. Na B. A gente continua falando da metade do bolo, certo? Só que dessa vez ela está pedindo 3 pedaços. Então, ao invés de eu colocar o número 2, eu vou colocar o número 3. E vai continuar E também. vai continuar a conta. Terminei, Pro. Terminou? Então, quem terminou 80 vai para 81. Tenta fazer 81. Ô, professora, sabe o trabalho da independência do Brasil? Você falou para procurar tudo que achar, ou para colocar muitas coisas, né? É. Aí coloca, a independência do Brasil é quando o homem passou desodorante, comeu um sorvete, subiu no cavalo e falou independência ou morte. Pronto. Aí você dá nota 10. Nossa! Never. Gente, a página 81, a fórmula é igual da página 78 que a gente acabou de fazer, tá? Então, as continhas da página 81, a fórmula é igual da página 78. Quem levantou a mão pode falar. Pro, já terminei. Tá, quem mais? Eu. Pode falar. Não, já acabei. Acabou? Tá bom. Então, gente, a gente clica no link, volta, porque o Zoom já vai diminuir para 3 minutos e a gente faz a correção, tá bom?